Boa noite a todos. Pra quem já tá a paz. Pra quem já for chegando ainda, eu sei que ainda não tem ninguém, ainda vai começar. Não tô falando com nada. Os poucos que já chegaram aí já vão compartilhando, tá, gente? Vão compartilhando. Inicia a sala de vídeo. Inicia a nova sala de vídeo, vai compartilhando com todo mundo pra chegar o mais rápido possível pra todo mundo, tá? Vai dar mais uma focinha, vai esperar mais um pouco. Daqui a pouco a gente vai começar. A paz, Elane. Quem foi chegando, a gente não tá conseguindo ver direito, as pessoas estão entrando, mas a paz. Boa noite. Vamos compartilhar, não esqueça.
Neste momento é o momento que a gente já se preparou para estar entrando no culto, se preparou para estar cultuando, né? Cultuando aquele que é único e é digno de receber todo o louvor, toda a adoração. Tudo aquilo que a gente tem de melhor é para Ele, é dele e é sempre por Ele. Então, nesse momento eu vou estar fazendo a nossa oração inicial, juntamente com a nossa oração de confissão, para que nesse momento a gente possa realmente estar se ligando, se conectando com Cristo. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, viemos nessa sua presença, Senhor. Primeiramente, Senhor, te pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados. Deus, nos perdoa, Pai, por aqueles pecados, Pai, que somente nós sabemos. Perdoa, Deus, por aqueles pecados, Pai, que a gente faz o nosso irmão pecar, Pai, por nossas ações, Deus. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa por não amar o próximo, Pai. Nos perdoa, Pai, por não vermos a sua glória na nossa vida, Pai. Nos perdoa, Pai, por muitas vezes a gente negar a Ti mesmo. Nos perdoa, Pai, porque só Tu és Deus. Ninguém mais pode estar sendo o domínio da nossa vida, Pai. E sim, somente Ti, Deus. Nos perdoa, Pai, por nós agirmos com as nossas próprias mãos nos momentos em que devemos deixar somente Ti agir, Deus. Nos perdoa, Pai, por não estarmos tão ligados a Ti. Nos perdoa, Pai, por não lembrarmos da Tua presença, da Tua essência. De lembrar, Pai, que somente estamos respirando devido ao Teu querer, a Tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Nos perdoa por não sermos gratos a Ti por isso, Deus. Nos perdoa, Deus, por nossa ingratidão diária. Que o Senhor venha nesse momento, Pai, nos perdoar, Pai, nos purificar, nos limpar e nos manter de pé, Pai. Porque sabemos que sem Ti nós não somos nada, Pai. Então, Pai, que nesse momento, Pai, o Senhor esteja nos ouvindo, Pai, esteja nos ouvindo Te cultuar, Pai. Nesse momento, Pai, que o Senhor esteja recebendo a nossa oração, Pai. Que nesse momento, Pai, o Senhor esteja, Pai, à vontade de falar conosco, de estar no meio de nós, Pai. No meio do nosso lar, no meio da nossa casa, Pai. No meio da nossa família, Pai. Que o Senhor, Pai, esteja à vontade de nos mostrar, de nos ensinar, oh Deus, de nos fortificar nesse momento, Pai. Que nossos corações estejam disponíveis, Pai, para ouvir a Tua voz, Pai. Que nossos ouvidos, Pai, não estejam surdos para poder estar Te ouvindo, Deus. Que nesse momento o Senhor venha retirar toda a trava dos nossos olhos, toda a trava dos nossos ouvidos, Pai. Nosso coração de gelo, Pai, que o Senhor venha derreter com o Teu fogo, Pai. Com a Tua essência, Pai. Que nesse momento que não seja nós, e sim seja o Teu Espírito em nós, Deus. Em Teu santo momento, eu Te agradeço por tudo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo nesse momento, em cada lar, e pelo que o Senhor ainda irá fazer, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de pedir primeiro que vocês abrissem no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Vamos esperar mais um pouquinho. Josué 1, 7. Todo mundo conseguiu? Todo mundo já achou? Quem achou, amém. Quem não achou, amém também. Ok. Josué capítulo 1, versículo 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Pode deixar ainda aqui aberto. Uma coisa que me chamou a atenção aqui no livro de Josué foi do quanto ele era um homem temente a Deus, que servia a voz de Deus. Ele ouvia bem a Deus. Ele ouvia tudo que ele dizia, e por mais estranho que fosse às vezes os seus planos, Josué ainda tinha fé nele para guiar os israelitas pelos seus caminhos, e isso foi um grande teste de liderança para ele, porque muitas vezes muitas pessoas às vezes não acreditam direito nas palavras de Deus, e por coisas que eles falam, por coisas que eles ouvem de Deus, elas facilmente acham muito estranho e acham que isso vai além da sua lógica.
e que mesmo vindo de Deus isso é loucura e que pode não ser feito, e que pode não funcionar, e que muitas de suas conquistas, muitas das conquistas de Josué foram graças a ele ouvir a Deus. Certamente aí. Quantas vezes nós não ouvimos orientação de Deus? Nós achamos que pode ter algum problema nisso, que ainda assim nós vamos ter dificuldade, que pode dar errado, quando na verdade, por mais que demore, mais que dê voltas, às vezes o que Deus planeja para você não é imediato. Você tem que dar certas voltas, ter certos problemas, certas dificuldades, muitas dúvidas, mas que no fim vai dar certo. Porque ele acredita que o plano que ele tem para você são sempre maiores. E que você deve ter fé nele, você deve se entregar o seu coração e sua fé para Deus, para que ele realmente realize a vontade dele através de você. E o primeiro grande desafio de Josué, de liderança, foi a conquista da cidade de Jericó. Os seus muros eram famosos por serem quase impossíveis de ultrapassar, de vencer, e até mesmo quem era da cidade de Jericó tinha muita confiança nisso. Ele achava que eles tinham uma defesa perfeita na cidade, e que um cerco nele poderia durar meses. Mas Josué, quando orou a Deus disse para Josué durante 7 dias dar voltas pela cidade com todo o seu exército. E de início ele estranhou, e como qualquer pessoa estranharia, mas ele fez isso. Ele deu todas as voltas durante os 7 dias, se cansando. Eles paravam, dormiam, mas ele sempre que tivesse energia, ele sempre dava essas voltas. E é aí que entra essa ideia. Imagina como ficou a ideia dos subordinados de Josué pensando nisso. Ele chegando para eles e falando: Deus me ordenou para que nós pegássemos todo o nosso exército e dessemos voltas na cidade durante 7 dias completos, sem parar. E quando as pessoas acharam isso estranho, muitas dúvidas veio na cabeça de Josué com isso. O quanto que ele ficou apreensivo durante os dias que se passavam e não via uma rachadura no muro. O quanto ele foi ficando desesperado, vendo que não havia como parar isso, e como os próprios guardas de Jericó estavam suspeitando disso, de como eles viam que eles estavam dando voltas sem dar ataque nenhum, e que achavam que eles estavam loucos, que estavam procurando algum tipo de falha. Como os israelitas ficaram quando eles davam todas as voltas e ainda assim viam que nada estava dando certo, e que só depois, quando passaram os 7 dias, foi quando os muros foram abaixo e a vitória de Jericó contra Jericó foi absoluta. Imagina como ficou a credibilidade de Josué nisso. Como as pessoas suspeitaram disso, de que se os muros não caíssem depois do 7º dia, que isso poderia abalar a liderança de Josué, que todos eles iam ficar desmotivados e cansados, e se aumentar a confiança do inimigo para atacar, ou Josué poderia ter sido morto pelos seus próprios companheiros, que ficaram desiludidos por ele, achando que tinham sido enganados. Então foi essa a ideia de Deus para nós. Por todas as vezes que ele comunica a você, que você conversa com Deus, e os planos que você faz pensando que Deus sempre vai estar do seu lado, e quando você acha que você sofreu algum tipo de atraso, você vai ter que correr atrás, que às vezes as pessoas que tomaram um caminho curto, que tomaram um caminho normal, você às vezes vai ter que tomar um caminho muito maior, você achar que está se desviando do seu caminho, que está dando voltas no mesmo lugar, e que não vai tirar fruto nenhum disso, você só vai gastar em vão energia e recursos. É aí que Deus realmente está realmente investindo em você. É aí que ele bota à prova quanto que está a sua paciência e a sua perseverança nele. As pessoas podem facilmente desistir. As pessoas normalmente hoje em dia elas querem muito o caminho sempre mais fácil. Às vezes as pessoas acham que é muito mais fácil você pisar em cima da outra, você passar por cima delas, e que se você resolve jogar justo ou coisa do tipo, as pessoas sempre acham que você está sendo otário, que está sendo bobo, que qualquer oportunidade, até mesmo de jogar sujo, de trapacear ou de ferrar alguém, você está sendo melhor, você está sendo mais esperto, que qualquer um que tente fazer o bom, você está sendo bobo, você está sendo lesado, como muitas pessoas já chamaram
muita gente isso. Algumas pessoas acham que às vezes o cristão é você sempre querer fazer o caminho certo e não querer ir por esses caminhos que são mais duvidosos, mas que eles acham que se você vai vencer, tá tudo certo. As pessoas sempre acham que justiça é sempre quando as coisas te beneficiam, mas tem que beneficiar a todos de maneira limpa. E as pessoas acham que jogar sujo às vezes é a melhor maneira ou a única maneira de fazer isso. E que nunca vão pegar leve com ninguém, mas sempre esperam que peguem leve com eles. E que quando eles veem alguma dificuldade, eles facilmente desistem. E é aí que o cristão entra, porque se você está firme na palavra, se você está com Deus no seu coração sempre, se você está com Jesus, sempre seguindo Ele, por mais duro que seja o caminho, você nunca vai cair. Você pode fraquejar, você pode tropeçar, mas você sempre vai se levantar. Enquanto outras pessoas que sempre querem o caminho mais fácil, ao primeiro sinal de dificuldade, elas recuam. Elas ficam com medo, elas falam não dá pra mim, isso é impossível. E quando chega lá o cristão, por mais cansado que ele esteja, se ele for adiante, se ele nunca parar de desistir, e se eu olhar para trás, ele só olhar para ver tudo que ele aprendeu com os seus erros e com os seus acertos, você vai muito mais longe. Você vai longe de uma maneira que você não imagina, que as pessoas que algum dia foram na sua frente e que depois foram ultrapassadas por você, elas não vão conseguir acreditar como você conseguiu fazer aquilo. E que muitos podem facilmente dizer que você trapaceou junto com elas. Você trapaceou tanto quanto elas ou até mais. Você fez de um jeito que ela gostaria de ter feito, mas que não de maneira limpa. Entendeu? É nessa paciência e perseverança que Deus testa você. Ele quer que você seja forte, seja paciente. Não é só ser forte de querer passar por cima das pessoas e não querer abaixar a cabeça para ninguém. Deus levanta aqueles que são humildes, aqueles que sabem abaixar a cabeça quando tem que abaixar a cabeça. Mas não quer dizer que o cristão tem que abaixar a cabeça para todo mundo. Você tem que saber a hora certa de ceder, de esperar, e a hora certa em que você tem que se levantar, que você tem que mostrar que é forte, que você tem que mostrar atitude. E não mostrar atitude sempre discutindo, sempre brigando, sempre achando que todo mundo tem que abaixar a cabeça para você. Mas que você não deve abaixar a cabeça para os outros. Para o cristão, a única pessoa para quem ele deve realmente abaixar a cabeça é Jesus. E só. E seguir esse caminho, para muitas pessoas acham que é bobagem. Já vi muita gente sendo chamado de besta por ser chamado por ser cristão, e que facilmente pode sentir vergonha disso por achar que junto com o cristão tá o estigma de fraco, de bobo, de molenga. E não é isso. Na verdade, você precisa de muito mais força para você aguentar a tentação de não seguir a Deus e querer seguir o caminho que você espera, um caminho que seja mais radical e que seja mais prático para você, que só leve você à vitória. E que tem muita gente que às vezes gosta de deixar para trás pessoas que a ajudaram. E que esse foi o caminho de Josué. Ele apostou tanto ele apostou tudo, ele apostou sua credibilidade, a sua vida, tudo. Ele botou tudo nas mãos de Deus, porque ele sabia que Deus ia seguir ele. Assim como está aqui em Josué capítulo 1, versículo 9, logo depois, né? Foi agora o 7, agora o 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, por onde quer que você vá, você não vai ser facilmente parado. Muitas pessoas, as pessoas acham que seguindo do jeito que elas estão seguindo, elas nunca vão parar, mas elas não são nada. Elas podem ser derrubadas por qualquer coisa. E o cristão passa por cima de tudo como um rolo compressor. Você passa por cima das coisas que você nem sente. Quando você sente que você superou, com tanta gente que você ultrapassou, sem precisar pisar em cima delas, sem precisar se humilhar, sem precisar humilhar ninguém, isso que está de uma maneira inexplicável, que só Deus conseguiria fazer. E que as pessoas que pensam de outros modos, elas já acham isso uma maneira impensável. E que realmente, às vezes, se você não conseguir, foi a vontade de Deus também, que Ele sempre tem guardado algo melhor para você. Mas se você realmente apostar a sua vida, se você apostar tudo, se você apostar todas as suas fichas em Deus, você não vai parar, você não vai ser detido por nada. O inimigo, eu até mesmo ouvi uma frase que a gente tinha ouvido de um ator, lembra? Que ele disse: seja o tipo de pessoa que quando você acordar,
o inimigo pense, droga, ele acordou. Isso ficou muito batendo na minha cabeça, porque você tem que ser aquele tipo de pessoa que quando você abrir os olhos, o diabo já pensa, droga, ele acordou mais uma vez. Com esse eu não posso mexer. E essa foi a minha palavra que eu quis mostrar, que eu quis compartilhar com os irmãos essa noite. Eu espero que tenha sido o alimento das suas almas, o alimento para essa semana. Eu espero que vocês realmente sigam essa palavra de vocês serem fortes. Ainda mais nesse período de pandemia, a vontade que você tem de sair de casa, nem que seja para ir no cinema ou no shopping, que eu sei que está fechado, mas para passear, para fazer qualquer coisa, só sai se for necessário. Você é forte, mas você não pode, mais que esteja com Cristo, você é forte, mas você também não deve ficar atentando a Deus e nem brincando com o inimigo. De você querer você sair num caminho perigoso e achar que nada nunca vai acontecer com você por nada. Você também não pode ficar atentando ao Senhor sempre. Porque nós somos humanos, nós também podemos nos machucar, podemos cair, podemos ser infectados pelo coronavírus, e isso é uma coisa que tá impensável hoje em dia, com tanta gente que está morrendo, tanta gente que já morreu, que está perto da gente, aqui mesmo de São João de Meriti, casos que você vê que o corona realmente está próximo da gente. Então, às vezes, você tem que mostrar que é forte estando em casa. Você está sendo muito forte por estar só com a sua família, saindo só se for necessário para abastecer sua casa, e apenas isso. E isso é tudo. Essa foi a palavra que eu quis compartilhar com os irmãos. Agora nós vamos ouvir mais um louvor. Comentar mais? Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Neste momento, como a gente ouviu a palavra que foi falada, a gente não tem que parar. Deus sempre está conosco. Se a gente está firme nas promessas, se a nossa fé está em Deus, nada vai nos abalar. Ele sabe de tudo que a gente aguenta, de tudo que a gente passou, do que vai passar ainda. Então, por isso que Ele está conosco. Que a gente nesse momento fale: Deus, eu estou contigo. Deus, eu estou aqui. Me ajude a caminhar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da não vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus, aleluia. Deus conhece tua estrutura, sabe tudo que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Conhece todas as tuas lágrimas, me mandou a te falar. Pede o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar.
Glória a Deus. Glória a Deus, põe nos seus olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Glória a Deus. Que a gente seja. Que a gente, mesmo que tenha tropeçado, mesmo que a gente tenha largado o barco, sempre nesse momento, né? A gente possa estar se levantando. Só Ele é Deus. Amém? Glória a Deus. Paz, pastor. Boa noite, a paz, Tudo bem? Gente. E aí, tudo bem? Coisa boa, né? Ouvir da palavra de Deus, né? É muito bom. Paz, a paz. A paz. Pastor, pastora. Pai, mãe. Normalmente, quando eu estou muito, assim, não digo cansado fisicamente, né? Mas cansado, assim, né? Existem momentos, né? Mesmo sendo líder, nós sentimos cansado. Até porque nós somos ser humano, né? Aí, normalmente, isso acontece. Alguém prega sobre Josué 1. Normalmente é isso. Para quem conhece já a minha história, né, sabe que tem muito a ver Josué 1 com a minha vida, né? Hoje Deus pode até mesmo não ter falado com ninguém, mas para mim falou. Amém. Eu não estou dizendo que não, Deus não falou com mais ninguém, mas eu tenho certeza que para mim falou, né? Hoje é um dia que eu estou pela misericórdia, né? E Deus sabe que eu estou pela misericórdia. E o que acontece? Hoje eu ouço de novo Deus falando: esforça-te, tenha bom ânimo, né? Esse versículo ficou marcado, né? Até mesmo na minha vida, porque antes mesmo de eu ser consagrado, né, a pastor, Deus havia dado esse versículo a um irmão, essa passagem, e mandou eu meditar. 7 anos depois, né, no dia da minha consagração, foi lido essa mesma passagem de Josué 1. Esforça-te e tenha bom ânimo. Então, realmente, eu tenho que me esforçar, né? O que Deus está falando para mim, tipo assim, ó, você não pode largar a rede, né? E você, além de não poder largar a rede, você tem que se esforçar, né? Teve um culto, até mesmo na nossa igreja, o pregador falou, me chamou de medroso, né? O covarde. Covarde. Covarde, se eu não estou enganado, né? E ele me chamou de... Só um minuto. Deu uma caída aqui no final, mas tudo bem. E ele me chamou de covarde, né? O que Deus estava querendo falar para mim? Para me esforçar mais ainda, entendeu? Mas Deus falou maravilhosamente para mim e creio que falou também na vida dos irmãos. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Oremos então. Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos e te louvamos, Deus, porque tu és bom, tu és maravilhoso. Deus, porque nós sabemos, meu Deus, que sem a tua misericórdia, Deus, nós não teríamos nada, Deus. Mas, Deus, muito obrigado, Deus, por esse dia de hoje. Deus, que tu falaste tremendamente no meu coração, que eu precisava ouvir tu falar. Muito obrigado, Pai. Pai, agora também eu te peço, Deus, por essa semana que está começando hoje. Deus, que a semana que vem, que está começando, Deus, nós já possamos até mesmo estar reunidos para louvar e bendizer o teu santo nome. Deus, que todo mal, toda doença caia por terra, e que teu nome venha a ser exaltado, Deus. Teu nome venha a ser glorificado, Deus. Porque nós, como ser humano, Deus, necessitamos de outro ser humano. Nós não nascemos para viver só, Deus. Deus, então, em nome de Jesus, nos faça, Pai,
oh Deus, tudo aquilo, Deus, que a qual tu deseja em nossas vidas. Amém. Deus, porque nós precisamos e necessitamos da tua bondade. Deus, nós necessitamos do teu favor, Deus. É que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os salvos digam: Amém. agindo Deus, Quem impedirá? A vitória é nossa Pelo sangue sangue de Jesus. e a alegria do Senhor. É a nossa força. Dê um abraço no seu irmão, amém? Tchau. Deus Deus abençoe a todos. Uma semana Deus abençoe a semana de todos. maravilhosa. Obrigada por tudo, meus irmãos. Amém. Tchau. Tchau.